bom com vocês? Nós estamos aqui gravando o 21º programa Ciência e Vida. Nós temos a grata satisfação de termos conosco a psicóloga Monique Peltz. E nós vamos falar sobre um tema bem interessante, que é o tema que envolve a ansiedade na adolescência e as consequências disso, né? Esse tema começou a me chamar a atenção há uns 7, 8 anos atrás, quando eu visitei uma feira de ciências, onde a minha filha estudava num colégio em Porto Alegre. E naquela feira de ciências eu comecei a olhar uma série de cartazes, né, dos trabalhos, e era sobre ansiedade, era sobre depressão, era sobre... olha, a grande maioria dos cartazes eram sobre isso. E eu fiquei pensando assim, puxa, não sabia que isso estava tão aflorado na percepção da adolescência. Né? Então, assim, a partir daí eu me dei conta de que essa questão estava... E a partir desse momento, eu comecei a perceber que isso está num processo de elevação, a quantidade de pessoas que se ou que se sentem ou que são medicadas como pessoas com ansiedade. Tu acha, Monique, bom dia, tu acha que a coisa está sendo apresentada, abordada de modo adequado? Então, bom dia de novo, eu agradeço o convite para participar do programa. É bem complicado porque envolve muitos fatores, né? A gente fala assim que agora como aumentou, mas eu não sei se aumentou mesmo, porque antigamente não se falava nisso, não se tinha informação, as pessoas sofriam dentro de casa sem tratamento, né? Se fala agora, aumentou muito também o número de suicídios. Mas eu lembro quando eu era criança que os meus pais falavam, o irmão de não sei quem, do vô, se suicidou. Se matou. Se matou, fulano se matou, se enforcou. E quais foram as causas? Ninguém sabia. Talvez era uma depressão. Né? Ninguém sabia o que ele sofria, calado, não podia se conversar dentro de casa. Eu lembro que meu avô, de origem alemã também, era muito sério, então a gente não conversava com ele, e na mesa não se conversava, sentava, era para comer, não podia conversar, não tinha muitos momentos de carinho, de atenção, então às vezes o filho estava ali sofrendo e não podia falar sobre aquilo, né? Sim, e eu vejo que nesse processo tem alguns agentes, eu diria assim, os pais, a escola e a própria pessoa, né? Eu sou leigo no assunto, eu convivo com isso há bastante tempo, mas assim, eu vejo que a pessoa se dar conta talvez a questão mais difícil. Eu me dou conta que eu tenho ansiedade. Como é que tu vês essa questão? Para depois pensar em como ajudá-los. Sim, daí como eu vinha falando, antigamente não se tinha informação, não se podia falar, então hoje se tem muito mais informação, pode falar o que está sentindo, os pais escutam ou mandam, né, para o psicólogo, vai lá conversar, então isso facilita o aumento do número de diagnósticos. Então não quer dizer que não tinha antes, agora tem mais acesso, tem mais informação, os profissionais estão mais preparados, né, para fazer esse diagnóstico. Mas claro que hoje os adolescentes têm muito acesso à informação que a gente não tinha, né? A gente não tinha internet, não tinha celular na adolescência, então eles têm muito acesso e eles não sabem como utilizar essa informação. Eles utilizam de forma errada, às vezes poderiam aproveitar, tem muitas coisas úteis, educativas, mas eles não usam essa parte boa da internet. Mas assim, né? como se faz para tocar o adolescente? Através dos pais? Os pais que têm esse dever, vamos dizer assim, de se antenar, né? E aí é aquela história assim, como é que os pais, vamos dizer assim, de cultura mais simples vão se dar conta disso, né? Eu vejo que é complicado. Então, às vezes a pessoa cresce e mais adiante ela começa a ser pressionada pela sociedade e ela não tem condições. Eu acredito que os pais têm que observar os filhos, ver o que eles estão fazendo, porque antigamente se brincava na rua, se ficava na rua até tarde, agora não, eles ficam presos dentro do quarto. E o que eles estão fazendo dentro desse quarto? Os pais precisam ir lá ver. Não é invasão de privacidade. Os pais precisam saber o que o filho está vivendo, o que ele está assistindo, como ele está se sentindo. Precisam, acho que, criar momentos em família para conversar, para jogar um jogo de tabuleiro, para se divertir, passear, ir num parque, tomar um chimarrão, fazer alguma coisa assim diferente. Tirar o filho desse quarto, dessa internet, dessa rede social que não traz nenhum benefício, né? O nosso programa, Monique, ele tem uma lógica assim de tentar, de ajudar as pessoas.
Então eu me deparo assim, quando uma menina começa a entrar na puberdade, ela sempre vai, a mãe orienta ela a procurar um médico, fazer um exame e tal. O homem já não tem essa lógica, que também deveria. Deveria. Então assim, isso como assim, um exame preventivo. Então não seria interessante que também a gente colocasse na nossa agenda de pai que aos 10 anos, eu não sei qual é a idade, talvez tu possa me dizer qual é a melhor idade, que todos os filhos possam passar por uma avaliação para poderem começar a se ajudar desde cedo. O que tu acha disso? A puberdade, na verdade, começa ali nos 12, né? As mudanças hormonais. Seria interessante, né? Porque às vezes se preocupa muito, como tu falou, com a saúde da mulher e não do homem. O homem acaba ficando de lado. Ele é forte, né? Não é. Mas às vezes não, talvez se os pais escutassem mais os seus filhos, observassem mais, não precisaria, e conversassem abertamente, preparassem os filhos, né, para a vida, conversando sobre as mudanças, tentando entender, não, porque às vezes o pai vai lá criticar, fez isso errado, não deveria ter feito. Mas ouvir primeiro, por que fez isso? Por que tomou essa atitude? E daí explicar, não, deveria ter feito assim, porque tu tem que pensar nas consequências, né, do teu ato ali. Porque eles querem ir para o mundo e sair, ficar até tarde, e daí acabam experimentando droga, né, bebidas, acham que com menores de idade já podem beber, né. Tá, mas se a pessoa for autista, né? E aí o diagnóstico precoce é importante. Agora... Então, assim, eu falo assim, uma saúde mental, de maneira geral, pode ser depressão, ansiedade, mas também pode ter um caso mais assim, de ajuda mesmo, que é uma ansiedade maior, que é um autismo. Então, esse exame preventivo não seria uma ideia interessante de adotar? Seria interessante adotar pelo serviço público, né? Tipo, como tem carteirinha de vacinação para bebês, poderia ter alguma coisa para adolescente, que tenha um exame físico e mental também. Meu viés, e o pessoal que assiste me sabe, eu não acredito no serviço público para essas questões. Infelizmente. Tá? E eu acredito assim na pessoa que pode ligar para a Monique e dizer assim, Monique, quero fazer uma avaliação. Eu acredito assim, porque se esperar o serviço público, não vai acontecer. É que muita gente não tem acesso, né? Eu sei, mas assim, acho que sim, mas eu acho que nesse caso também a gente tem que trabalhar pensando na realidade. A realidade é assim, tu diz assim, procura o serviço público que ele vai fazer. Daí eles não vai fazer. 2 anos às vezes. Não, 3 anos, não vai fazer. Então assim, acho que a questão é mais pragmática. Assim. Quem puder, eu sei que não é uma coisa acessível, mas assim, quem puder, eu não sou psicólogo, gostaria que talvez tu fizesse essa recomendação, senão eu vou ser charlatão, né? Então, assim, tu acha que deveria ter um exame preventivo para avaliar se a gente nota, isso? Porque às vezes, quando chegam para mim, eles já estão numa situação extrema, que às vezes precisa de medicação. E se tivesse uma prevenção, a palavra é essa, como tu pensou mesmo, prevenção. Havendo uma prevenção, ele não vai chegar nesse ponto extremo de precisar, às vezes, até de internação. Não existe mais o manicômio, mas às vezes tem pessoas que precisam de internação ali por alguns dias para uma desintoxicação ou para ele receber a medicação para acalmar, para poder depois seguir um tratamento. Então, se tivesse a prevenção realmente... Tu falaste uma coisa que eu não tinha feito a ligação antes, mas eu acho que pode ser. Tu associaste que um processo de ansiedade, depressão, ele pode levar para droga. Sim. Isso é fato? Tu percebes fato. Isso? Porque ali o adolescente fica tão perdido, sem saber o que fazer, precisando de ajuda. Às vezes dentro de casa, que seria o primeiro lugar que poderia ajudar, não tem ajuda. Às vezes não tem acesso aos serviços, né, de saúde. Então eles vão para a droga, eles vão tentar achar um conforto em algum lugar. Eles têm uma dor que ninguém está entendendo, um sofrimento, e eles precisam de um conforto. Então a droga ameniza o sofrimento, né? A gente sabe disso, que dá prazer. E antes de entrar em autismo, assim, eu queria abordar um pouquinho mais. Eu estou vendo assim um caminho, que é, de repente, os psicólogos palestrarem para professores ou pais, e aí sim pode ser um processo com um agente público envolvido. Talvez a própria TV Mon possa provocar esse tipo de palestras, né, para os pais, para que eles comecem a ter essa noção, que nem eu tive agora, assim, pô, isso aqui leva a droga, não tinha feito o link. Então, se tiver essas palestras, os pais começam a se tocar.
O que tu vê isso? Porque assim, eu trabalho principalmente com crianças e adolescentes. E às vezes aquilo começa na infância, a escola começa a alertar a família, olha, ele não está bem, ele é muito agitado, ele tem comportamentos inadequados, ele é agressivo, e a família, não, ele é assim mesmo, o pai dele também, isso eu ouvi muito, não, o pai dele era assim também, a mãe dele era assim, ele é assim mesmo, e não buscam ajuda. Se buscassem ajuda enquanto é tempo, enquanto é cedo, evitariam que fosse um adolescente rebelde, como se diz, que buscasse as drogas, né? Então, isso é hereditário? Algumas coisas são. O autismo o TDAH tem a base genética, a causa é genética. Então a pessoa nasce com um gene, mas ele pode não se desenvolver. Se a família tem 3 filhos, pode ser um autista, um com TDAH e os outros 2 não. Eles têm o gene, mas ele não se manifesta. E o gene essa questão genética pode se manifestar no parto ali, se passou do tempo, se foi prematuro, medicações que a mãe usou, drogas que a mãe usou, pode ajudar a manifestar o autismo e outras, mas depende da patologia, algumas não são genéticas. Porque eu sou bem prático, né? Como eu sou engenheiro, as coisas para mim são mais assim. O fato de o pai notar que o filho tem uma dificuldade para ouvir ou para ver, faz com que ele leve ao médico, então ele começa a usar um aparelho ou um óculos, e isso passa a ser normal. A minha sensação é que essas pessoas, assim, esses jovens, se a gente deixar eles se sentindo normal, quando eles chegam diante do mercado de trabalho, ou quando eles chegam diante de um processo, aí eles entram em um parafuso. Como é que é isso? É isso mesmo? Ou tu vê que não é bem assim como eu estou falando? Falando desse normal, do óculos, quase sempre as famílias têm medo da doença mental, de que meu filho tenha um problema, de que meu filho seja louco, como se dizia antigamente, e ainda se fala. Então, assim, eu trabalho em uma clínica multidisciplinar. As crianças, quando apresentam algum problema, eles vão primeiro para a fonoaudióloga, porque o problema o mais visível é assim, ele não fala, então tem algum problema. Então eles querem levar na fonoaudióloga para ela resolver, para que ele fale. E a questão mental, mas será que tem alguma outra coisa? Eles deixam para em último caso, porque eles não querem. Não, meu filho não tem problema, meu filho não é doente, ele só tem um probleminha ali na fala, mas ele logo vai falar. Eles têm medo disso. Então, se fossem logo, precisa diminuir esse preconceito com a saúde mental, com os psicólogos. Muita gente ainda diz, não, eu não vou levar meu filho no psicólogo, porque ele não é louco. Eu já ouvi isso hoje. Eu sou formada há 23 anos, mas hoje eu continuo ouvindo isso. E é triste. A minha mãe dizia assim, que de médico louco todo mundo tem um pouco. Então, assim, eu acho que todos nós temos uma variação. Não existe aquela coisa linear, né? Somos normais. Não, todos nós temos algum tipo de, vamos dizer, fora da curva. E aí eu vejo assim que essa questão ela é vital. E o autismo. Vamos falar um pouquinho de autismo. Como é que a gente consegue identificar esses sinais, né? E agora eu gostaria que tu fosse um pouco mais orientativa. Autismo é a minha área. Eu tenho mais de 30 pacientes autistas de 1 ano a 15 anos. Agora não, até tenho mais de 17 agora, que começou há pouco tempo. Então, assim, o autismo tem vários níveis de suporte. Isso vai mudando, quando vai mudando a CID, né, que tinha CID 10, agora a gente está passando para CID 11, vão mudando os critérios diagnósticos. É a classificação internacional das doenças, que tem uma pneumonia, vai lá no médico, ele dá o CID, aquele númerozinho, né? Então, tem para os transtornos mentais também. Então, vai sempre se estudando e se atualizando esse CID. Então, vai mudando os critérios diagnósticos. Há um tempo atrás, o autismo se dizia, tem grau 1, grau 2, grau 3, de acordo com a gravidade. Hoje não, tem níveis de suporte. O nível de suporte é o que a pessoa precisa de terapia, de ajuda para conseguir ter uma vida mais tranquila, mais adequada. Então, assim, eu fiz, em abril é o mês da conscientização do autismo mundial. Então, em abril eu fiz palestras, como tu falou em palestras, fiz palestras para crianças a partir de 4 anos nas escolas. Fiz uma palestra para os funcionários do HM, do Hospital Montenegro, explicando as causas, o tratamento, os sintomas, como se perceber, né? Então, eu passei um mês assim fazendo palestras durante o dia, durante a noite, para essa conscientização. Então,
coisa que se percebe é assim, o bebê quando vai mamar, ele já olha para a mãe quando está mamando. E a criança que não olha tem que já prestar atenção, porque um dos sintomas do autismo é não conseguir fazer contato visual. Depois a criança logo com poucos meses começa a balbuciar. O autista não, às vezes ele é uma criança silenciosa, ele não emite sons. Daí vai chegando ali 1 ano, já começa a falar as primeiras palavras, ele não fala. Então é só que às vezes a família, não, cada criança é diferente, eu vou esperar o tempo dele, mas a gente não pode esperar o tempo dele, porque tem os marcos do desenvolvimento, que isso tem na carteirinha de saúde do bebê, que de cada idade ele precisa estar falando tantas palavras, ele precisa levantar a cabeça, ele precisa sentar, e esse tempo tem que ser respeitado. Se a criança tem um atraso, precisa procurar ajuda, porque, claro que se ela é autista, o autismo não tem cura. Ela vai continuar sendo autista, mas se ela tiver logo as terapias, ela vai se desenvolver bem e vai ter uma vida mais normal, como se diz, né? Vai poder ir para a escola, vai poder brincar, se desenvolver, trabalhar. E se ela tiver um diagnóstico tardio e começar as terapias tardiamente, ela vai ser uma criança que vai depender a vida toda da família. Porque ela vai... Eu tenho crianças com 5, quase 6 anos que não falam, autistas que não falam nenhuma palavra. Muitos começaram mais tarde o diagnóstico, outros já foram cedo, e a criança... Porque tem autista, daí tem aquele estigma, assim, se é autista, ele não vai falar, ele vai ficar balançando as mãos, vai ficar andando de um lado para o outro. Mas não, nós temos... Entre nós, na rua... Pode ter muitas pessoas autistas que a gente não sabe e que eles também não sabem, porque demoram às vezes para receber o diagnóstico. Eu tenho um piloto campeão de MotoGP, que ele era autista. Eu vi essa reportagem. Tá? E ele é autista. Ele ganhou até ele é campeão. Ele tem uma fixação. Então eu vejo como o autismo como uma grande oportunidade de identificar qual é o ponto que ele é gênio, porque ele, para mim, eu acho que ele tem uma genialidade. Então todo autista, para mim, tá? Eu sou leigo, mas assim, ele tem uma especialidade onde ele é muito superior. Se a gente conseguir identificar isso aqui, a gente vai transformar teoricamente esse fator negativo num fator super positivo para ele. Por isso a terapia, né? Então eu acho que aí que está o canal. A gente sempre tem que achar onde ele é bom, e ali, se o cara é um bom músico, pega um violão, pega alguma coisa, que ele se transforme naquilo e deixa ele trabalhar assim, que daí ele vai ganhar vida, vai ser uma pessoa social e vai conseguir viver de modo feliz, porque eu imagino, não tem estou perguntando para ti, creio que o autismo tem consciência da sua dificuldade de sociabilização, não tem? Então ele é uma pessoa que sofre muito. Sofre. Tá. Evolui um pouquinho nisso aí, porque aí para mim é uma coisa bem nova. Isso que tu falou de ser gênio em alguma área, a gente chama de hiperfoco. Eles têm esse hiperfoco e eles só querem saber daquilo ali, eles estudam aquilo ali, tipo, como esse, né, sabe tudo sobre moto, sobre velocidade. E ali nós temos alguns que têm hiperfoco em línguas. Eles com 5 anos eles sabem português, inglês, francês, russo. Só que eles não sabem conversar com uma pessoa, eles não sabem perguntar, estava com sede, bebeu água, eu também estou com sede, hoje está calor, né, mas choveu, acho que vai refrescar. Eles não conseguem estabelecer um diálogo. Sociabilização, o diálogo. Sociabilização, exatamente. Então, os sintomas principais são o atraso na fala, a sociabilização, eles apresentarem esses hiperfocos e movimentos repetitivos e pensamentos repetitivos. Então, tem muitos que têm coleções, que gostam de falar sempre sobre o mesmo assunto, e se a gente puxa aquele assunto, eles falam muito. Alguns não falam e outros falam muito, mas daquele assunto do interesse deles, que eles dominam. Totalmente, muito Eu tenho um adolescente que eu atendo, que vai fazer 15 anos agora, daqui uns dias, e ele é obcecado por matemática, e que não é o meu forte, né? Eu sou das humanas, da saúde, então ele quer me dar aula de matemática. Só que como eu tenho paciência para escutar ali, eu deixo, eu escuto, eu presto atenção, eu até aprendi algumas coisas com ele. E assim, ele agora que ele foi para o ensino médio, mas ele sabe os conteúdos da faculdade de matemática, cálculo diferencial integral, que eu só ouvi falar, mas ele sabe e ele estuda sozinho e ele aprende. Pois é. Aí eu faço uma pergunta agora, assim, a sociedade não está preparada para
para conviver e oportunizar. Quando eu digo sociedade, eu digo empresários, porque se esse cara é muito bom em matemática, e se eu for uma empresa que trabalha com questões estatísticas, mesmo como você está falando agora, inteligência artificial ou mesmo VI, é uma baita oportunidade de uma pessoa dessas focar. Né? Porque matemática ela é a base de todo o conhecimento. Se tu prova com matemática, ele passa a ser consistente. E ele até está criando novas teorias, ele diz que ele vai provar alguns conceitos ali que eu não entendi, mas ele consegue explicar e dizer como que ele provou aquela teoria, aquele teorema. Eu tenho um filho autista, vou fazer um exemplo, não tenho, mas eu tenho um filho autista. Como é que eu posso saber que área que eu posso, para quem que eu posso direcionar, para que ele possa se transformar nesse hiperfoco numa ação produtiva para ele, que vai reduzir a infelicidade, vai dar felicidade para ele? A psicologia ajuda muito, né? Porque vai ajudar ele a se autoafirmar, a se sentir, a poder falar o que ele pensa. E daí a gente precisa trabalhar junto com a família para que a família também escute, porque ali eu consigo escutar e prestar atenção na matemática e ter aula com ele, mas às vezes a família não tem tempo, não tem paciência. Não, isso é muito chato, eu não entendi nada. Mas eles precisam de alguém que escute, né? E daí ele fala assim, por que eu tenho que estudar história? Português eu não gosto. Daí ele teve problemas na escola por isso. Ele tinha que estudar as coisas que ele não gostava. E ele era a inteligência dele na matemática era muito superior aos outros, até aos professores. Ele tinha conhecimentos maiores que os professores. Então ele discutia, ele tinha que chamar a mãe para buscar ele mais cedo, porque ele tinha crises, ele ficava muito agitado, porque não aceitavam o pensamento dele, não entendiam o pensamento dele. Então, daí ele veio para mim. Ele já teve diagnóstico tardio por ser muito inteligente, diziam que ele não era autista. Foi em médicos, em psicólogos na infância, e ele teve diagnóstico já com 10 anos de idade. E daí depois que ele chegou para mim já com o diagnóstico, e daí eu entendo ele diz, ainda bem que eu tenho que tu me entende, tu conversa, eu posso falar tudo que eu penso e tu tá aqui para me escutar. E daí, às vezes ele fala de problemas em casa que acontecem dele, mas tu não vai contar pra ninguém. Eu disse, não, isso vai ficar entre nós, tu pode falar tudo aqui, tu pode falar tudo. E daí ele fala problemas com o pai e com a mãe, coisas dele, mas isso é segredo. Isso é segredo, vai ficar entre nós. Guria, deixa eu fazer uma perguntinha assim. Os psicólogos estão preparados para lidar com esse tipo de pessoa? Nota que eu não digo paciente, eu digo pessoa, porque para mim é uma pessoa normal. Sim, infelizmente não. Porque eu tenho muitas crianças e adolescentes que chegaram assim, que já tinham passado por 2, 3 psicólogos e disseram e escreveram, ele não é autista, e era autista. Daí até que a família conseguiu um médico ou um psicólogo que chegou, que tinha conhecimento do autismo e pôde fazer esse diagnóstico, né? Infelizmente, eu participei de um congresso em Porto Alegre na semana passada, Congresso Gaúcho de TTT, TEA, que é o autismo, TOD, que é o transtorno positivo desafiante, e TDAH. Foi bem assim, hoje de manhã ainda falei com meu marido sobre isso. Eu me senti feliz porque eu vi que eu estava preparada, que eu estou atualizada, não teve muita novidade, então eu fiquei assim, que bom, é exatamente isso que eu faço, é isso que eu sei. Mas aí chega que eu faço às vezes uma avaliação, vai para um médico e às vezes ele contesta a minha avaliação ou ele dá um diagnóstico errado. Então falta um preparo, falta formação. Eu fiz um programa no início de dezembro, eu acho, com uma médica que ela era dermato. E eu fiz uma pergunta assim, quando eu faço um roteiro, que nem esse aqui, estava ali pergunta assim, se o fumo causava mal para a pele, alguma coisa. Ela disse assim, olha, Aristeu, eu sou dermato, eu não vou me meter numa área que entra questões de pneumo, então eu tenho essa especialização. Daí eu até insisti, dela me descascou, ela me disse assim, com toda assim a tranquilidade, assim, eu estudei 6 anos dermato para poder hoje, então se me perguntar qualquer coisa de outro médio, de outro campo, eu não vou estar sendo competente, porque eles estudaram também muito mais. Então, assim, para atuar diante dessa questão
o psicólogo precisaria ter uma formação adicional, uma especialização? Na universidade não se prepara. Claro que eu fiz a minha graduação há muitos anos atrás, mas eu tenho estagiária hoje da Universidade Fevale e ela diz que também ainda não se prepara muito. Então a gente quem tem interesse em trabalhar na área precisa se especializar. Então, precisa fazer cursos de especialização. Isso é uma dica, Monique. Nós estamos quase faltando 5 minutos. Isso é uma dica. Por favor, se vocês quiserem essa avaliação, procurem psicólogos, não que vocês sejam amigos, psicólogos têm a especialização que possa lhe dar essa segurança no diagnóstico. Nós não temos muitos na cidade, mas o que eu fico feliz é que pelo menos, se a pessoa não sabe, não domina, encaminha para outra pessoa, procura. Eu tenho muitos colegas me procurando assim, tu atende autista, tu faz avaliação, faço, eles encaminham para mim. Muitas vezes, se não é autismo, às vezes vem com suspeita e não é, às vezes é alguma outra coisa. Eu devolvo às vezes o paciente, não é, continua a terapia lá com o colega, mas assim, se a gente não sabe, encaminha. Como é o caso dessa médica, então ela não sabe, não domina, ela tem que passar para alguém que vai poder atender. Mas é um pouco de... Ela é uma humildade e competência junto, mas geralmente, vou dizer assim, por mim, pelos profissionais, eu não sei, mas eu digo que sei, e aí eu aprendo, eu toco, e aí eu toco, faço com que haja um diagnóstico errado, e aí a pessoa perde tempo e dinheiro e vida, né? Tá. Dando um fecho, tá, Monique? Prevenção é o caminho. O que mais? E qualificação dos profissionais, né? Qualificação dos profissionais. A família, procurar ajuda, procurar informação, porque tem informações seguras na internet, tem muitos médicos que têm um bom conteúdo. Eu trouxe aqui até um livro aqui para indicar, falando sério sobre adolescência, que era o nosso assunto inicial, né? Da Thalita Rebouças. Ela é uma escritora e até trabalhou na Globo. E o Renato Caminha. O Renato Caminha foi meu professor na Unicinos. E ele agora é escritor, ele faz palestras por todo o Brasil. É um guia, diz aqui, um guia para a família. A linguagem é bem acessível, bem interessante esse livro. Eu não li todo ainda, mas vai me ajudar bastante. E até vou participar de um congresso, já me inscrevi para agosto, que eles vão participar. Ele que organiza, o Renato Caminha, ele é de Porto Alegre, ainda trabalha na Unicinos, mas faz palestras por todo o Brasil. Então, informação, né, buscar ajuda, humildade, né, como tu falou, humildade dos profissionais da família. Eu não consegui mais, porque tem família que acha, não, eu não vou levar no psicólogo, eu vou conversar, vou levar na igreja. Igreja é muito bom, mas não vai conseguir ajudar, a gente precisa de profissionais especializados para ajudar. Eu noto assim, famílias que têm um poder aquisitivo maior, tá? Geralmente elas cometem esse erro que tu falaste, porque eles têm condições de a pessoa, como tem dinheiro, ela vai se libertando e vai se sentindo. Só que chega um momento, né, eu trabalho com sucessão, vamos dizer assim, que quando ele tem que assumir um posto de comando ou de chefia, aí ele não está preparado. Então, assim, fazer de conta ou não saber é prejudicial, porque tu pode até incorrer num erro maior. Tá? Palavras finais tuas, Monique. O que tu diria para o nosso ouvinte aí no sentido dessa prevenção? Mais uma vez, né, agradeço o convite, me coloco à disposição para ajudar. E eu sempre acreditei, desde que eu me formei, na prevenção, né? Infelizmente, como tu falou, os órgãos públicos não contribuem muito, porque é tudo muita burocracia, muita fila, muita espera, e saúde mental não pode esperar. Tem muitos pacientes, eu tenho pacientes que já falaram que tinham vontade de não viver mais, de fazer alguma coisa para não viver, e eles precisam de ajuda urgente, eles não podem esperar meses ou anos para um tratamento, né? E eu, completando assim, digo assim, nós estamos perdendo a oportunidade de pegar esses hiperfocados, que eu chamo de gênios, e aproveitar o que eles têm de melhor para a sociedade. Então a gente acaba matando uma bela oportunidade de vida feliz que possa ajudar. E eles acabam sofrendo preconceito, né? E não valorização dessa... Exatamente. Tá? Monique, muito obrigado, foi um prazer conversar contigo. Nós vamos fazer um outro programa, provavelmente em abril, ali, pré-abril, para a infusão desse mês internacional. Muito obrigado. Agradeço. Agradeço.